Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Espírito Santo ensina a sabedoria de Deus àqueles que creem em Jesus Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem coisas que nós conseguimos entender graças à presença do Espírito Santo. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre a batalha espiritual que acontece na nossa mente e como nós podemos destruir as fortalezas que o diabo ele constrói, impedindo que a gente entenda tudo aquilo que acontece. E no final, as ilusões elas são destruídas graças à palavra de Deus. Porém, o Espírito Santo ele não está fazendo isso simplesmente nos libertando para que nós continuamos vivendo a nossa vida sem um propósito e sem um chamado, mas ele está trazendo para dentro de nós todo o poder de Deus, toda a sabedoria de Deus, para que nesse mundo caído, que jaz no maligno, nós possamos ajudar outras pessoas a despertar e passar por esse mesmo processo que nós passamos, ao qual nós fazemos uma transição da escuridão para a luz. E a nossa vida, ela só começa a ganhar propósito quando nós fazemos isso. Quando nós começamos a sentir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo o céu estando distante, nós podemos senti-lo, nós podemos de alguma forma tocá-lo com as mãos. Dentro de cada oração, dentro de cada louvor, dentro de cada evangelização, cada vez que eu me arrependo, cada vez que eu choro na presença do Senhor, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo que eu poderia ter feito diferente muitas coisas e que minha vida no passado foi um conjunto de erros, pois tudo aquilo que nós fazemos longe de Deus ou esperamos longe do Senhor é o pecado. E o pecado ele pesa dentro de nós, é o arrependimento, é a amargura, é a culpa que nós queremos colocar nas outras pessoas, é tudo aquilo que não vem de Deus, mas nós acreditamos que se Deus me desse, a minha vida ela seria perfeita ou boa. Ou é aquilo que eu me importo com a opinião das pessoas, com os pensamentos das pessoas, mas não me importo com a essência de Deus e com aquilo que está dentro da palavra. Então nós precisamos sim nos aventurar pela palavra de Deus, cortar lá no nosso íntimo, separar a alma do espírito e tudo aquilo que nós falamos dia a dia. Cada devocional vem conectando uma coisa a outra e cada vez você compreende algo que antes você não compreendia e principalmente que a presença de Jesus provoca paz e amor. Se a gente vai lá em Hebreus 8, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor ela diz assim: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Nós falamos ontem um pouquinho da carta de Hebreus, sabemos que não foi Paulo, mas alguns judeus que devem ter escrito essa carta, e essa citação que ele está fazendo aqui é de Jeremias. Então veja que quando eles iam evangelizando, quando eles iam conversando e explicando por que Jesus era o Messias, eles sempre usavam as Sagradas Escrituras. Não partiriam nunca do conhecimento ou da vontade deles, mas para demonstrar, olha, Deus já tinha dito isso lá atrás e isso vai acontecer. E é assim que funciona na nossa vida. São os mesmos Espíritos, são a mesma batalha, é a mesma palavra. Jesus disse que não teria uma vírgula que seria adicionada ou tirada. O problema é que quando nós não conhecemos
a palavra de Deus, nós vemos a humanização da palavra, achando que tudo que nós vivemos hoje foi uma modernização daquilo que Deus ensinou, e não tem nada a ver com isso. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós temos mais consciência que as coisas não têm nada a ver da forma que nós fazemos hoje. A religiosidade não nos leva a Deus, e é por isso que as pessoas, mesmo na presença de Jesus, elas estão precisando ser curadas por médicos, por outras pessoas, por profissionais da área, quando o problema na mente dessas pessoas é justamente o pecado, é a desobediência do Senhor e a falta de conhecimento e sabedoria. E o versículo ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. E que tempo é esse? Que tempo que precisa chegar? Esse tempo ele já chegou. Nós estamos em 2025 depois do tempo. E que tempo é esse? É o tempo que Jesus seria enviado a nós, seria morto e seria ressuscitado. É o tempo que Deus escolheu para nos reconciliar com Ele. É o tempo ao qual nós podemos buscar o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. É o qual nós evocamos o Espírito Santo. Quando nós vemos esses filmes de bruxa, essas coisas que eles evocam alguma coisa, eles não dizem umas palavras e alguma coisa acontece? Se baseia na mesma coisa. Só que ao invés de vir o diabo para perto de você, vem quem? Vem Jesus Cristo, vem o Espírito Santo. Então hoje nós já estamos vivendo essa nova aliança. E que aliança é essa? O que vai acontecer nessa nova aliança? Porque a velha aliança, ela tinha uma característica. Quando o povo queria conversar com Deus, eles tinham que buscar os sacerdotes e oferecer um sacrifício para Deus, demonstrando: olha, Senhor, eu estou pensando em você, eu estou querendo estar próximo de você, eu reconheço que eu não fiz as coisas direito. Então existia uma lei que precisava ser cumprida. E eles precisavam de alguém dizer o que era certo, o que era errado. Inclusive, quem oferecia os sacrifícios também precisava se purificar. Se a gente olha a carta de Hebreus, ela vai falar muito sobre isso. Enquanto essa lei, enquanto essa aliança, ela era imperfeita, e por isso que Deus ele mudou o sacerdócio, que não é mais ligado à tribo de Levi, porque senão Jesus não poderia ser. Jesus é da tribo de Judá, e é o sacerdócio de Melquisedeque. Então a gente vai lendo e vai percebendo, tem coisa que entende, tem coisa que não entende, porque tudo é revelação do Espírito Santo. Não adianta eu ficar lendo verbete de Bíblia, ou tentando ficar entendendo essas explicações. Eu tenho que sentir aquilo que está sendo explicado, eu tenho que olhar e falar: faz sentido, é realmente isso que Deus fez, é realmente isso que Deus quer. Senão não adianta a gente achar que vai ser alguma coisa que vai explicar algo que é discernido espiritual. Nunca vai estar na nossa vontade, nem na nossa inteligência, nem na nossa capacidade. Nós somos extremamente dependentes do Senhor. E aonde Deus ele vai colocar então a lei? Se a lei já não vai estar mais daquele jeito, como vai ser essa aliança? Eu porei as minhas leis na mente deles. De novo, olha a tal da mente deles. Aonde vai estar a lei de Deus? Na nossa mente. E no coração deles escreverei. Se está na minha mente, está nos meus sentimentos. Se está na minha mente, está nos meus pensamentos. Se está nos meus pensamentos, está nos meus sentimentos, e eles são bons, é a presença do Espírito Santo. Então a nova aliança é a aliança do Espírito Santo. Agora fica uma dúvida na minha cabeça. Se quando eu entro dentro do meu chamado e eu leio a Bíblia dentro da minha casa, Deus me capacita a entender tudo aquilo que Ele quer me dizer, tudo aquilo que eu preciso compreender, e isso leva um tempo, por que as pessoas fazem cursos para ser pastor, padre, essas coisas? Será que está partindo na vontade de Deus? Será que os discípulos, os apóstolos, os diáconos e todos aqueles que são citados, será que Jeremias fez um curso para ser profeta? Será que Isaías, Elias, Jesus? Será que Pedro fez um curso? Ou por participar da graça, por ver a graça agindo, por ouvir a palavra de Deus, essas pessoas aprenderam. E as pessoas que ensinavam, elas tinham que estar tomadas. Até o sumo sacerdote, a palavra fala que não nascia da vontade humana, era Deus quem escolhia. Então Deus, ele precisa ter um espaço. Por isso que Jesus fala: entra no silêncio do teu quarto e ora para o teu Deus, que você já vai receber a tua recompensa. Aonde está escrito que é para entrar dentro de uma Bíblia?
dentro de uma igreja para orar? Se nós somos o templo do Espírito Santo, aonde está esse tipo de mandamento e de ordem? Porque a igreja primitiva não tem nada a ver com a igreja que nós vemos hoje. A igreja primitiva era uma reunião de pessoas, em casas, em lugares. Jesus, ele ia no templo sim, mas sempre questionando e sempre sendo julgado por aquelas pessoas. Então onde será que estão essas coisas? E a verdade é uma só: se você não conhece a Bíblia, você não tem nem capacidade de questionar. E você acha que eles vão pregar a verdade, tirar a autoridade deles e colocar autoridade no que está dizendo, no Espírito Santo, algo que eu não posso ver? Mas eu posso sentir, e eu sei que o Senhor está na minha mente, e eu sei que o Senhor está dentro do meu coração, porque eu sinto paz, eu sinto amor, eu sinto alegria, eu sinto felicidade, eu sinto humildade, eu me sinto amado, eu tenho autocontrole. Eu não tenho comportamentos repetitivos, eu não tenho mais dor como eu tinha no passado. E eu não estou aqui pregando para vocês algo que eu digo, isso é palavra, não, isso é a minha vida. Eu estou aqui testemunhando. Todos os dias eu levanto para testemunhar, para que talvez você que não tenha tido a oportunidade de ter um encontro com o Senhor, que a igreja abandonou, porque eu não encontro pessoas da igreja, eu encontro pessoas abandonadas pela igreja, onde a igreja quer exortar, onde a igreja quer humilhar, onde a igreja quer fazer, onde o mais santo é aquele que mente mais, que mente melhor, porque no final é tudo farinha do mesmo saco. Jesus, ele fala na palavra, de graças receberei e de graças darás. Por que cobram as coisas? Eu não cobro nada, graças a Deus. Tudo que vocês recebem, música, devocional, versículo, seja lá o que for, e não tem nada cobrado. Quando Jesus disse o ide, ele não falou, não leva ouro, não leva prata, não leva uma segunda sandália, não leva nada. Deus, ele vai prover o que for necessário para vocês. É ide, não é vinde. O vinde é até Jesus Cristo, o vinde a mim é para Jesus. Agora a igreja só fala, fique aqui, paga aqui, paga o meu terno, paga aqui, paga meu luxo, paga minha casa, paga minha internet, paga o meu carro. Ontem eu passei dentro de uma igreja, cheio de pessoas simples, essas igrejas evangélicas mais Edir Macedo da vida. Você olha o carro do povo, tudo carro antigo, olha o carro do pastor, carro bom, portado. Qual é o sentido disso? Eu deixar o povo pobre para quem está pregando ficar rico? O evangelho é sobre isso? É sobre enriquecer? Será que a prosperidade é isso? Eu tenho que ver as pessoas empobrecendo para que eu fique rico? Será que tem algum sentido nesse tipo de evangelho? Sabe, se a gente não começar a se questionar, será que precisa do ouro? Será que precisa da prata? Será que é só isso? É só oferecer comida para as pessoas? Não tem renovação da mente, não tem transformação, não tem nada. Por que isso não é pregado dentro das igrejas? Por que a verdade não é dita e você escolhe? Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E olha que interessante. Então eu entro dentro do meu quarto, Deus, ele muda a minha mente. Não são as pessoas que mudam a minha mente, Deus muda a minha mente. Quando eu falo para vocês todos os dias o que eu falo, leia a palavra de Deus. Eu estou querendo ser o sacerdote de vocês? Eu estou querendo ser a referência de vocês? Não. Eu apenas testemunho. Eu li a palavra e aconteceu isso. Eu vi a palavra e aconteceu isso. Leia a palavra e veja as coisas acontecendo na sua vida. É a nova aliança que nós estamos fazendo. Olha para você ver. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente. Ninguém vai precisar ensinar nada. Eu não estou aqui ensinando vocês, eu estou aqui dizendo, leia a palavra de Deus. Eu não me coloco como uma autoridade de nada, apenas como alguém que lê a palavra e testemunha. Veja que eu digo, experimente por você o que é o Evangelho. Experimente por você ter comunhão a Deus. Experimente por você ter uma experiência sobrenatural. E é isso que uma Bíblia, ela garante a nós quando ela é dada como presente. Uma experiência. As pessoas sempre estão buscando experimentar as coisas. Experimente o Senhor dentro da tua casa, dentro do teu quarto, onde ninguém pode ver você orando. Ninguém precisa ver a tua foto com café com Deus Pai. Ninguém precisa ver nada. Pode sim postar um versículo, mas eu quero ver a hora que o livro acabar, o que vai acontecer na tua vida. Será que eu consigo enxergar o café com Deus Pai depois? Será que teve transformação? Será que depois que você começou a postar as fotos com café com Deus Pai, as tuas postagens mudaram?
Porque Deus mudou a mente e o coração dessas pessoas na nova aliança. Tá mudando a tua mente? Tá deixando de ir pro bar? Tá deixando de beber? Tá deixando de fumar? Tá deixando de fazer as outras coisas que rimam também? Se não tá deixando, não tá adiantando nada. Vai no evangelho, vai na fonte primária, vai na onde o Espírito se manifesta. Então ninguém vai precisar ensinar, ninguém vai precisar dizer, ninguém vai precisar fazer nada. Procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Se cada um tivesse lendo a Bíblia dentro da tua casa, nós não precisaria estar aqui dizendo para cada um conhecer o Senhor, porque as pessoas conheceriam o Senhor. Porque eu vejo pessoas convidando para ir na igreja, não para conhecer o Senhor. Eu vejo pessoas pregando sobre prosperidade, não sobre arrependimento. Falando sobre o quanto elas são abençoadas, não o quanto elas são pecadoras. Então existe um discurso alinhado ao contrário, aonde só leva à perdição essas coisas. Porque se o evangelho que eu vivo não muda a minha mente, eu não faço parte da nova aliança. E é nítido quando alguém que me conhecia lá atrás olha hoje em dia há tanto tempo e fala, mudou. Mudou porque eu conhecia. E através da nossa mudança, outras pessoas mudam porque elas creem naquilo que nós cremos. E é por isso que nós convidamos as pessoas ao arrependimento, à leitura da palavra de Deus, a se entregar ao Espírito Santo, a evangelizar e a viver o evangelho. Não apenas a frequentar algo, isso é muito pouco. É muito pouco, e eu falo, e a palavra, ela me dá autoridade para dizer, porque eu digo o que está na palavra. Então, se eu falo que é a palavra de Deus, já não sou eu mais quem está dizendo, mas é o próprio Deus. Agora, adianta a gente pregar isso para pessoas que não têm o Espírito Santo? Elas não vão entender. As coisas de Deus são loucuras para o mundo. Pois eu os perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Sem Jesus não existe perdão de pecado. Sem Jesus não existe arrependimento. Sem o Espírito Santo eu não consigo enxergar. Se eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Você imagina que você viveu uma vida inteira numa casa escura, você nunca limpou, você nunca viu, você não sabe nem direito como são os móveis, como são as coisas que estão ali dentro. A hora que ligar a luz a primeira vez, você acha que você vai estar limpo? Toma banho no escuro, limpa uma casa no escuro, lava um prato no escuro, faz qualquer coisa no escuro, vê se fica bem feito. Não fica. Por mais que você ache, não, mas eu tenho feito as coisas. Mas não adianta nada se não fizer direito. Não adianta nada. Tem coisas que precisam estar feitas da forma correta. Tenta se limpar no escuro, vê se fica bom o serviço. Sabe, nós temos que tirar essa utopia que sem Jesus nós podemos ter excelência em alguma coisa que nós fazemos. Nós só fazemos as coisas errado. Então lembra sempre, Deus, Ele vai mudar a nossa mente e o nosso coração. E Ele vai colocar o que dentro desse lugar? A lei, a palavra. E a lei eu sei que eu sinto. Se eu faço algo certo, eu sinto bem. Se eu faço algo errado, eu sinto mal. Nós já estamos sentindo, a lei já está dentro de nós. Mas quando eu não tenho conhecimento, quando eu não tenho religiosidade, entre aspas, eu não tenho sabedoria, o que acontece? Eu estou ali sentindo mal por causa do pecado. Eu vou num médico. O diabo está tentando dominar a minha mente e o meu corpo. Eu tenho transtornos, eu tenho coisas que eu fico fazendo de forma repetitiva. E eu não estou dizendo que tudo é isso, mas 99% das coisas são. Não é porque o médico ele diz como o diabo manifesta no corpo que eu vou tomar um remédio e o diabo vai sair. Eu engano a minha cabeça que o diabo não está lá, mas a hora que o remédio passa, o diabo volta. Eu vou lá num psicólogo que não acredita em Deus e fico ali reclamando, e acho que aquilo vai mudar a minha vida. Não muda a vida nem de quem me escuta. Cara, se o cara é doutor em alguma coisa e ele não resolve seus próprios problemas, você vai num médico, o médico cuida de pessoas que têm problema com peso, e o cara tem problema com peso. Ah, não dá, né, ô campeão? Você vai num cara na academia, que ele é personal, e ele não consegue cuidar do próprio corpo. Pô, como que dá? Sabe, a mesma coisa você ir no mecânico e o carro do cara tá quebrado. Então, tipo assim, aquilo que eu tento vender para as pessoas, o primeiro lugar que tem que funcionar é na minha vida. Agora, eu vou culpar o médico que não consegue? Não, porque aquele transtorno, para mim, é espiritual. Não é porque ele não tem o conhecimento necessário. E aqui que tá o ponto. Não adianta você mudar o corpo e não mudar a mente, porque a tua mente vai continuar corrompida. E é muito mais fácil a gente mudar o corpo do que mudar a mente.
Porque para mudar a mente nós dependemos de Jesus. Do corpo não, você depende de outra pessoa e só. Só que isso muda o coração e muda a mente? Não muda. Se a gente continua lá em 1 Coríntios 2, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor ela diz: portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Quem está falando conosco? Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios. E o que ele está falando? Exatamente a mesma coisa que eu estou falando. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Quando eu digo essas coisas, são palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Não adianta eu pegar essa palavra para quem não acredita em Deus, o cara vai falar, esse cara é louco. O moleque tá pneu da cabeça. Do mesmo jeito que você falar sobre a ressurreição, do mesmo jeito que se você falasse essas coisas quando eu não acreditava em Deus, eu ia falar, isso é mentira. Isso não existe. Isso não existe. Só que sabe por que eu creio nessas palavras? Porque eu fui curado por elas. Então é diferente quando a gente é curado. E é diferente ainda quando a gente escrevia poesia todo dia, por depressão, todo dia reclamando, todo dia laboriando, por 14 anos, todo dia. Não faltava um, todo dia. E o alívio que eu tinha não é porque eu ia no médico, porque eu nunca fui no médico, eu nunca me vitimizei, né? Eu nunca fiquei ali, por quê? Não, ficava ali convivendo sozinho, trabalhava à noite, sozinho, ninguém ficava comigo. Enquanto todo mundo estava dormindo, eu estava acordado, enquanto os outros estavam acordados, eu estava dormindo. E eu vivia recluso, quieto no meu canto, sem fazer mal, entre aspas, a ninguém e sem fazer bem a ninguém, a não ser para mim mesmo, eu fazia mal. E é isso. Com dor de estômago, com insônia, com dor de cabeça, com pensamento de tirar a própria vida, buscando alívio em bebida, em drogas, em outras coisas e só. Hoje as redes sociais, você coloca ali no Google, ele começa a tentar te encaixar dentro de um padrão humano de doença. Na minha época não tinha essas coisas. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a escrever naquele papel que eu escrevia, naquele caderno que eu escrevia, as coisas mudaram. E hoje as músicas que nós ouvimos são as letras que eu escrevi conforme eu fui conhecendo Jesus Cristo. Como os meus sentimentos mudaram e como eles permaneceram. Porque Jesus mudou a minha mente e mudou o meu coração. E é sobre isso que eu falo. Sobre uma mudança que vem de dentro para fora. É porque eu tenho mais força de vontade? É porque eu sou inteligente? Não, foi porque eu fiquei lendo a Bíblia. Eu entendia tudo que a Bíblia estava escrito, não entendia nada, mas eu continuava lendo. A vontade de Deus era tanta que eu queria estar ali. Você não escuta a música em inglês? Você entende o que está cantando? A maior parte das músicas você nem que está falando, mas nem por isso eu deixo de ouvir. Então, vamos chegar ao ponto onde a curiosidade e o Espírito Santo vem a capacitação. E aqui Deus está falando, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Então, para que a pessoa ela possa receber a palavra, ela precisa estar com o Espírito Santo. Por isso que você pode, às vezes, pegar uma pessoa e querer ajudar ela. Falar, olha o que a Bíblia está falando, isso é errado, isso é pecado. Ela não vai entender nada. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Ela precisa aceitar Jesus. Jesus não vai chegar invadindo. Jesus não vai possuir a mente dessa pessoa. Ela precisa dar autorização. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então sempre tem que existir um convite para Jesus participar da nossa vida. E não vai ser através da sabedoria humana. Se você acha que você vai curar, que você vai parar de sentir mal quando você está sentindo pecado, só vai discernir isso quem passar pelo processo. Quem não passar pelo processo vai achar isso uma loucura. Então você quer passar pelo processo? O caminho é esse. Você vai pegar uma Bíblia e vai começar a ler. Começa lá em Mateus. Vai ouvir no devocional, vai ouvir nos louvores.
você vai ver que em 3 meses você vai mais ou menos terminar o Novo Testamento. Vê o que aconteceu com os teus sentimentos e vê se isso daqui não é verdade. Sem pagar nada, sem precisar de nada, só que é todo dia. Gasta tempo no Senhor. Veja se a tua mente e o coração não muda para nunca mais voltar a ser o mesmo. Senão você vai ficar aí culpando e reclamando das pessoas. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm de Deus. E de fato nem mesmo pode entendê-los. Para mim poder aceitar, eu preciso receber um dom de Deus. E um dom de Deus é o quê? É a capacidade de eu fazer algo que antes eu não tinha. Eu dou tanto controle da minha mente e do meu corpo que Deus ele me coloca dentro de um propósito maior, aonde eu começo a me tornar um representante de Jesus Cristo e ajudo outras pessoas a despertarem, a entenderem. Por isso que quando nós fazemos um processo de evangelização do olho a olho, onde eu sento na frente de uma pessoa, que ela aceita receber a mensagem, essa pessoa ela começa a sentir coisas diferentes, porque a presença do Espírito Santo e a carga espiritual ali é tão grande que já não existe mais opressão naquele ambiente. É como se você chegasse num lugar onde está totalmente escuro e você acendesse uma luz. Tudo que está à volta da onde está aquela luz vai ser clareado. Então nós precisamos sim do Espírito Santo, nós precisamos sim da presença do Senhor. Nós precisamos sim dos dons de Deus para poder entender. Por isso que no começo nós começamos lendo a Bíblia e não entendemos. E é normal, porque nós precisamos do Espírito Santo. Essas verdades são loucuras para as pessoas. Você acha que se você chegar numa pessoa que ela vai falar que ela tem um TDAH ou alguma coisa lá e não sei o que, e ela vai falar, cara, isso daí é o pecado. Não, mas não pode ser. Eu já tive. É o pecado. Eu me arrependi, saiu de mim, eu parei de sentir. Então eu não estou aqui pregando uma coisa que eu aprendi. Ah, me falaram que é assim. Não, Jesus disse. Não, eu vivi. Eu estou testemunhando, eu não estou aqui falando, olha, isso é ou não é. Eu estou testemunhando. É diferente. Eu não estou aqui vendendo curso. Falando, não, compra o meu curso que você comprar o meu curso. Não, compra o meu livro. Cara, não tem interesse nenhum. Jesus ele fala, de graças receberei, de graças darás. Eu não me coloco na posição de uma autoridade, mas de um servo. Eu só estou aqui obedecendo a Deus, eu não estou fazendo nada. Sabe, eu não estou te desmerecendo, eu sei que dói, porque eu já senti a dor, mas eu sei também que tem libertação, e é sobre isso. Ao invés de você que tirar o poder de Deus e colocar nas coisas, coloca no Senhor o poder. Vê se a tua vida não vai mudar, vê se os teus sentimentos não vão mudar, vê se a tua mente não vai mudar, se o teu coração não vai mudar. E essas verdades são loucuras para as pessoas porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então, para você poder compreender o que eu falo é de modo espiritual. É interessante que tem pessoas que relatam que elas voltam a ouvir devocionais que elas já tinham ouvido e elas entendem coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque a carga espiritual dessa pessoa está totalmente diferente. A mente dessa pessoa ela já está tomada pelo Senhor. Então Deus ele já pode revelar. Deus ele falava por parábolas, por comparações, para que aqueles que não estavam com ele não pudessem entender, mas quem estava com ele compreendia. E hoje ele já não fala mais através de parábolas conosco. Deus ele fala face a face, porque a nossa mente está tomada. Quando ele fala, ele já coloca dentro do meu coração a lei dele. Se eu faço algo que está contra a vontade de Deus, eu já sinto na hora. E eu já me arrependo na hora. E às vezes a gente olha isso e fala assim, nossa, é uma coisa que está distante de mim. O primeiro milagre que a gente recebe é quando nós começamos a orar e buscar a Deus todos os dias. Sabe, todos os dias. Você não precisa mais ficar se sentindo sozinho, você não precisa mais ficar se sentindo abandonado, não precisa mais se sentir perdido. Sabe, não acha que o amor são as pessoas porque Deus é o amor? Essa foi a maior descoberta que eu tive na Bíblia, que Deus era o amor. Porque daí eu não precisava mais, entre aspas, das pessoas, que as pessoas me fizessem algo, que as pessoas me tocassem, que elas pensassem em mim, que as pessoas elas me ligassem, sabe, que elas se importassem com os meus sentimentos, que elas entendessem as minhas ideias, que elas participassem dos meus propósitos, do meu chamado. Não, hoje eu quero servir a Deus, eu sei que eu vou estar lá, eu tenho certeza disso. Quem vai estar lá junto comigo, eu não faço ideia, mas eu vou estar. E a única pessoa que eu faço questão que esteja é Jesus Cristo, e você deveria ser o mesmo. Quem anda junto não fica para trás.
Se você está rumando ao céu, teu marido está rumando ao céu, teu marido está pro céu, teu filho, está todo mundo indo para o mesmo lugar. Porque nessa vida ninguém vai escapar, ninguém vai ficar aqui. Nós sabemos que existe um depois. Não sabemos o que acontece, mas que existe sim. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Então não adianta uma pessoa que não tem o Espírito Santo querer vir me julgar. Eu posso julgar as coisas que são de Deus porque o Senhor me ensinou, a minha mente e o meu coração está tomado. Uma pessoa que não tem Deus, ela vai vir falar de mim, ela não entende o que eu vivo. Ela não sabe o que eu sinto. E aqui a gente mostra o quanto é ineficiente uma sabedoria humana contra uma verdade espiritual. Então, se ao invés de você estar buscando tratamento psíquico, tenta fazer a experiência do Evangelho, tenta ler a palavra de Deus, vê se Jesus não é bom, vê se não vai mudar a tua vida, se você não vai se acalmar, vê se você vai querer continuar fumando, vê se você vai continuar querer bebendo, ficar procurando pornografia, ficar procurando... Isso não tem mais sentido. Sabe, isso é tão pouco perto da presença de Deus que não faz mais sentido. Mas hoje parece que é o único prazer que você tem são essas coisas. Eu concordo com você. Porque longe de Deus nós não temos nada, mas começa a se fortalecer no Senhor, você vai falar assim, rapaz, o menino tinha razão. Não é porque eu tenho razão, é porque a palavra ensina assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo ele possa sim ensinar toda a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Que o Senhor ele possa nos perdoar, porque sem o arrependimento, sem a confissão de pecado, não adianta nada. Eu não preciso esconder a minha maldade para Jesus. Eu quero sim que Ele me limpe e coloque bondade em tudo aquilo que eu fiz. Que eu me arrependa de todo o mal para começar a fazer certo. Porque se eu acho que eu faço tudo certo sem Deus, eu não fiz nada certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.